Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a resolução do caso clínico dessa semana. Então vamos dar uma relembrada. É o caso clínico de um paciente felino, macho, de 12 anos de idade, pesando 2,8 quilos, que foi atendido na urgência com quadro clínico de desidratação significativa, então em torno de 8%, bastante prostrado, com temperatura retal de 37,1 e frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Havia um histórico de perda de peso, emagrecimento progressivo, portanto, e vômitos intermitentes ao longo dos últimos 4 meses. A proprietária, a tutora, relatou que ele tinha perdido pelo menos 40% do seu peso corporal ao longo dos últimos 4 meses. Então, aqui é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar. Embora o paciente tenha sido atendido na urgência e o quadro sugira um processo agudo, quando você verifica o histórico, é muito mais sugestivo de um processo crônico que se agudizou, de um processo crônico que se agravou naquele momento, do que um processo agudo propriamente dito. Então, vai aqui a primeira informação que pode ser relevante. Na avaliação do hemograma, nenhuma informação muito importante. O hematócrito dentro da normalidade, 41,5. É lógico que o paciente está desidratado e após hidratá-lo, esse valor deve ser reavaliado, se possível. E o que a gente espera é que tenha um decréscimo importante desse hematócrito depois de hidratar o paciente. Então, é possível que haja uma anemia, mas nesse momento não é possível determinar e nem tampouco saber a magnitude dessa anemia em função do processo de desidratação. As plaquetas dentro da normalidade e a série branca também dentro da normalidade, nenhuma informação muito relevante do ponto de vista do hemograma. Vamos dar uma olhadinha no bioquímico? Então, no exame bioquímico, o que a gente pode depreender desse exame? Vamos avaliar primeiro a ureia e creatinina. Existe um processo de azotemia? Olha, a ureia está acima dos valores de normalidade. O normal é no máximo 30, ela está em 108. Mas a creatinina está normal, está em 1,5. Puxa, professor, e agora? Isso é de fato uma azotemia? Olha, o valor mais importante a ser avaliado é a creatinina, porque a creatinina ela sofre menos influência de outros fatores, enquanto a ureia sofre influência de muitos fatores. Então, a creatinina é um valor mais confiável para a gente poder avaliar. A ureia, além de sofrer influência de muitos fatores, ela tende a aumentar mais nos processos de desidratação, porque além da diminuição da taxa de filtração glomerular que a gente vê por uma perfusão glomerular inapropriada, o fluxo tubular mais lento acaba causando uma maior reabsorção de ureia e ela tende a aumentar de forma mais significativa nesses pacientes desidratados. Mas com a creatinina dentro da normalidade, a gente não tem uma preocupação no que diz respeito, pelo menos neste momento, a um quadro de azotemia, principalmente de origem renal. Tá? Aqui a nossa principal preocupação, de fato, continua sendo o processo de desidratação desse paciente. Tá, ok? E a ureia certamente vai diminuir depois de hidratar esse paciente, de forma semelhante ao que ocorre com o hematócrito. Muito bem. Alanina aminotransferase, ALT, está normal? Não, está aumentado. Está muito aumentado, professor? De maneira alguma. Está 3 vezes aproximadamente o valor de normalidade. A gente sabe que isso para ALT não é nada assustador, não é? E o que nos diz a ALT? A ALT nos diz que existe uma lesão hepatocelular. Mas prestem atenção, ela não nos diz a natureza da lesão hepatocelular. Então, por exemplo, se ela é neoplásica, se ela é inflamatória, se ela é infecciosa, se ela é degenerativa, se é por acúmulo, por exemplo, uma hepatopatia vacuolar, não nos diz nada disso. E nem tampouco se é uma hepatopatia primária, uma lesão hepatocelular primária, ou uma lesão hepatocelular secundária, por algum outro processo mórbido subjacente. Então, o que a gente sabe até aqui é que existe algum nível de lesão hepatocelular. Ponto. É o máximo que a gente pode dizer a respeito desse resultado. E nem está tão grave, muito pelo contrário, a gente pode dizer que está de forma discreta, tendendo a moderado, aí, bem tranquilo. A fosfatase alcalina está dentro dos valores de normalidade e a gente tem que lembrar sempre que no paciente felino a fosfatase alcalina não é o melhor parâmetro para a gente avaliar colestase, porque ela tem uma meia-vida muito curta, não é? Então, sempre que a gente for avaliar colestase no paciente felino, é interessante que a gente avalie de forma concomitante a GGT, que no paciente felino é um marcador mais confiável do processo de colestase. Ok? E a gente nota que, de fato, a GGT está dentro dos valores de normalidade. Está aqui, né? O normal é de 1 a 10, ela está em 2. Então, não existe um processo colestático significativo.
Quando a gente observa a glicemia, a gente nota que ela está bem acima do valor de normalidade. No máximo 134, ela está em 371. Professor, posso dizer que esse paciente tem diabetes? Em hipótese nenhuma, principalmente tratando-se de um paciente felino, que nós sabemos que faz glicemia, hiperglicemia de estresse de forma bastante comum. Então, em diversos processos que levam ao estresse orgânico, esse paciente pode liberar hormônios hiperglicemiantes e, consequentemente, ter um valor de glicose muito acima de normalidade. Como que eu posso resolver, como que eu posso sanar a dúvida? Avaliando a urina, o que se espera no paciente diabético é que ele tenha uma glicosúria, mas cuidado, porque se você demorar um tempo para coletar a urina depois de ter coletado o sangue, pode haver glicosúria mesmo em hiperglicemia de estresse. Se a urina for coletada no mesmo momento do sangue, aí você vai ter um valor confiável em relação à presença ou ausência de glicose na urina. E uma outra maneira muito interessante em paciente felino de resolver essa dúvida é por meio da avaliação de frutosamina. O que a frutosamina nos diz? Ela nos mostra o comportamento glicêmico nas últimas 2 a 3 semanas. Então, se o paciente tem feito hiperglicemia de forma sustentada, normalmente a frutosamina está elevada. Se não existe uma hiperglicemia sustentada, né, se o paciente está com a glicemia dentro da normalidade ou até mesmo abaixo, os valores de frutosamina então vão refletir esse comportamento nas últimas 2 ou 3 semanas e vão estar aí normais ou abaixo da normalidade. E nesse paciente a gente nota que de fato a frutosamina está abaixo do valor de normalidade. Então, no mínimo, a gente pode dizer que certamente, ou a sugestão é forte de que esse paciente não tenha hiperglicemia sustentada, portanto, não seja um paciente diabético. Tá? Então, cuidado na avaliação da hiperglicemia em paciente felino. Coloquei uma observação aqui que as proteínas e frações, bilirrubina e colesterol, estão dentro dos valores de normalidade. Então, o que a gente sabe até agora nesse paciente? Muito pouco, né? A gente sabe que existe uma lesão hepatocelular discreta e que o paciente está desidratado, que vem perdendo peso e vem vomitando. E aqui, de fato, a clínica é o mais importante de todos. A informação fundamental é: o paciente vem vomitando de forma intermitente e vem perdendo peso. E o paciente é felino e é um paciente felino idoso. Lembrem-se sempre, no paciente felino idoso, deve fazer parte do exame de triagem a avaliação da glândula tireoide, porque o hipertireoidismo é a principal endocrinopatia nesses pacientes felinos idosos e é uma doença bastante comum. E ela causa quadro de perda de peso progressiva, com vômitos intermitentes, pelame mal cuidado, agitação, estresse e assim por diante. Professor, mas o paciente está prostrado. Sim, porque conforme o quadro progride, ele entra numa fase de hipertireoidismo apática, porque a doença evoluiu excessivamente sem uma abordagem diagnóstica e terapêutica, e o paciente pode chegar então em quadro de urgência e emergência. Como que do ponto de vista clínico a gente pode avaliar o hipertireoidismo? Uma coisa muito importante é a palpação da glândula tireoide, tá? Um procedimento muito simples, a gente palpa então ela na região cervical ventral, logo abaixo ali da laringe, e ela vai estar aumentada em pelo menos 90% dos pacientes. Então, a avaliação clínica semiológica da glândula tireoide por palpação é absolutamente fundamental em pacientes felinos, principalmente acima de 8 anos de idade. E do ponto de vista laboratorial, a avaliação então dos hormônios tireoidianos, principalmente o T4 livre, é de fato o parâmetro mais confiável e ele tende então a estar acima dos valores de normalidade. Existe uma oscilação desse hormônio nos exames laboratoriais, tá? Não é uma medida linear. Então, se estiver dentro da normalidade ou limítrofe, é interessante fazer uma segunda medida com alguns dias de intervalo. Foi exatamente o que aconteceu nesse paciente. A gente fez a avaliação de T4, ele estava próximo do valor de limite superior, mas 48 horas depois foi repetido o exame e estava bem acima do valor de referência,
confirmando então para a gente um quadro de hipertireoidismo. Na palpação foi constatado de que de fato ele apresentava um aumento da glândula tireoide. Foi feita a estabilização do ponto de vista hemodinâmico, né, da urgência, o paciente foi reidratado, instituída a nutrição clínica apropriada e posteriormente então instituído o tratamento do hipertireoidismo e esse paciente pôde ser estabilizado de forma bastante satisfatória. Tá? Esse paciente de fato apresentou assim o pacote completo do hipertireoidismo. Posteriormente ele desenvolveu, na verdade ele já vinha desenvolvendo, né? Foi diagnosticado posteriormente uma miocardiopatia, inclusive com sintomas. Ele apresentou posteriormente e depois da instituição do tratamento a creatina dele subiu e provavelmente ele manifestou a insuficiência renal que devia estar oculta em função do hipertireoidismo. Tá? A gente sabe que o hipertireoidismo ele funciona muitas vezes como um contraponto de uma insuficiência renal, ocultando. E depois que você entra com o tratamento do hipertireoidismo, você pode ter uma manifestação mais clara de uma insuficiência renal, que é tão comum, né, a insuficiência renal crônica em pacientes felinos geriatras, tá? Bom, mas aí isso rende assunto aqui que a gente pode ficar conversando por várias horas aqui a respeito disso, tá? É bastante complexo. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse quadro de hipertireoidismo. Até a próxima semana. Um grande beijo. Tchau.